Sabe, no meio daquela correria do dia a dia, das pressões, das preocupações que parecem não ter fim, é muito fácil a gente se sentir sobrecarregado, né? Mas e se a solução para encontrar um pouco de paz e não estivesse em mudar o mundo lá fora, mas sim em ajustar a nossa visão aqui dentro? É por isso que hoje a gente vai mergulhar na sabedoria de um antigo imperador romano, um homem que enfrentou crises que a gente mal consegue imaginar e, mesmo assim, encontrou uma forma de manter a tranquilidade. E o ponto de partida é todo aqui, nessa observação fundamental do Marco Aurélio. O que ele está dizendo, basicamente, é que a fonte da nossa infelicidade raramente vem dos eventos externos ou do que os outros pensam. Vem, na verdade, da nossa incapacidade de prestar atenção no nosso próprio mundo interior. É uma mudança de foco radical. O ponto central não é o que acontece com a gente, e sim como a gente escolhe reagir a isso. Para a gente sacar a profundidade dessa filosofia, a gente precisa entender quem era o homem por trás dela. Olha, o Marco Aurélio não era um filósofo isolado numa torre de marfim, sabe? Ele era o homem mais poderoso do mundo na época, o imperador de Roma no auge da glória do império, mas também no auge das suas crises. Ok, vamos dar uma olhada nisso aqui. A vida dele, sério, era um verdadeiro turbilhão. Guerras brutais que não acabavam nunca lá nas fronteiras. Uma pandemia terrível, a peste antonina, que matou milhões de pessoas. Conspirações, traições de generais de confiança. A dor de perder filhos, amigos. E, em cima de tudo isso, o peso de um império inteiro nos ombros dele. A filosofia dele não nasceu da paz, ela foi forjada no fogo. Então, como é que ele lidava com essa pressão toda? A primeira ferramenta dele era uma mudança radical de perspectiva. Algo que hoje em dia a gente chama de visão de cima ou a perspectiva cósmica. Ele fazia um exercício mental. Dava um zoom out, sabe? Se afastava dos próprios problemas para enxergar tudo de cima, contra o pano de fundo da imensidão do universo. E essa frase aqui, nossa, ela resume o começo desse pensamento de um jeito genial. Nas meditações dele, ele escreve que a vida inteira de uma pessoa, com todas as suas angústias e vitórias, não passa de um mero ponto na vasta linha do tempo do universo. Pensa só nisso por um segundo. Toda a nossa existência, com cada alegria e cada dor, reduzida a um único instante na eternidade. É uma forma muito poderosa de começar a redimensionar o que a gente considera um problema. Marco Aurélio imaginava o tempo não como algo parado, mas como um rio. E não um riozinho calmo, não, um riacho violento. Nossas preocupações, nossos sucessos, nossos medos, tudo é arrastado por essa correnteza. Mal uma coisa aparece e, pronto, já foi levada, dando lugar para a próxima onda. Nada, absolutamente nada, permanece. Esse exercício de comparação que ele faz é de uma honestidade brutal. É um choque de realidade, né? A gente é forçado a encarar a escala real das nossas ambições. A nossa busca por fama contra o esquecimento, que é inevitável, nossos prazeres de momento contra a certeza de que tudo muda o tempo todo. E os problemas que pra gente parecem montanhas, vistos dessa distância, mal arranham a superfície do vasto abismo que é o cosmos. E é aqui que a ficha cai. O nosso planeta inteiro é só um pontinho. E a nossa cidade, a nossa vida, um cantinho minúsculo desse pontinho. Ao adotar essa perspectiva, as coisas que parecem esmagadoras perdem a força. Os problemas não somem, claro, mas eles encolhem. Voltam para o tamanho real que eles têm. Pequenos e, na maioria das vezes, administráveis. Ok, então entender o nosso tamanho é o primeiro passo, mas não para por aí. O próximo passo, que é ainda mais profundo, é aceitar o nosso lugar dentro desse todo maior. Um todo que, na visão dos estoicos, não era bagunçado. Pelo contrário, era superracional, tinha uma ordem. E essa pergunta aqui é talvez a pergunta central de todo o estoicismo. A filosofia nos ensina a gastar nossa energia só naquilo que a gente pode de fato controlar. Nossos pensamentos, nossos julgamentos, nossas ações, e aceitar todo o resto como parte de uma ordem maior, que simplesmente é. É que na cabeça dos estoicos, o universo não era só um monte de átomos solto por aí. Era como um único organismo vivo, gigante, todo interconectado, que eles chamavam de natureza universal. E nesse sistema, cada evento, cada reviravolta do destino, tem um propósito para o funcionamento do todo. Lutar contra isso seria como uma célula do nosso corpo tentando lutar contra o corpo inteiro. Não faz sentido. E essa frase, nossa, ela é capaz de mudar tudo. O que ele quer dizer é que até as coisas ruins, doença, perda, qualquer dificuldade, mesmo as coisas que a gente julga como terríveis, da perspectiva do universo, são necessárias e úteis. São como a febre no corpo.
É um sintoma desagradável, mas serve a um propósito maior, que é a cura. E olha, aceitar isso não é se entregar, ser passivo. É o contrário. É cooperar de forma ativa com o jeito que a realidade funciona. Então, o que acontece quando a gente junta essas duas coisas? A perspectiva cósmica e essa aceitação total. O resultado é a criação do que Marco Aurélio chamava de uma fortaleza interior. Um lugar de refúgio na nossa mente que nenhum evento externo consegue invadir. E o mais legal é que o Marco Aurélio dá um passo a passo bem prático para a gente construir essa fortaleza. Primeiro passo, tire a sua opinião da jogada. O evento em si é um fato. O sentimento de fui prejudicado é um julgamento que a gente adiciona. Segundo, foque no que você controla. A única maldade da qual se pode fugir de verdade é a que está dentro de a gente. E terceiro, use a consciência da morte não como algo para ter medo, mas como um chamado urgente para agir com virtude aqui e agora. E aí a gente chega nessa imagem, que é poderosíssima, a cidadela da mente. Um espaço interno que a gente constrói com razão e aceitação. Um lugar onde podemos encontrar segurança e paz. Não importa qual seja a tempestade lá fora, simplesmente não dá para invadir. No fim das contas, todas essas ideias acabam se amarrando, sabe? E formam um guia para a vida bem coeso. Um guia que serviu para um imperador romano e que serve para qualquer pessoa hoje. Viver conforme a natureza, para eles, significava exatamente isso: viver de acordo com a razão e aceitar nosso papel nesse grande esquema do cosmos. E talvez esse seja o recado final, o mais importante de todos. O estoicismo do Marco Aurélio não é uma teoria para ficar sendo debatida em livros, é para ser vivida. É menos sobre falar como uma pessoa boa deve ser e mais sobre simplesmente ser uma pessoa boa. É uma filosofia de ação, de caráter no dia a dia. Então, para fechar, fica a reflexão que o Marco Aurélio nos deixou. Se por um momento a gente pudesse dar uns passos para trás e olhar para as nossas vidas, nossas ansiedades, nossos desafios, com a mesma distância com que a gente olha para as estrelas, o que de fato ia importar? O que se tornaria trivial? Quem sabe, né? Olhando assim de longe, a gente finalmente encontraria a paz que tanto procura.